Minha riquinha, continuando então lendo aqui a carta que Paulo escreveu a Timóteo, né? Ele já vai advertindo a Timóteo que as pessoas estão querendo uma mandar na outra e formar uma hierarquia e estão absorvendo informações que não partem das coisas que ele ensinou. Sim. Aí agora no verso número 6, ele vai e dá um chute na canela, vamos dizer assim. Ele mostra uma placa na cara da pessoa, olha lá. Sim. Ó. Porque há um só Criador, não é mesmo? Ou existem dois? Não. E há um só mediador. Nasceu outro Salvador? Não. Nasceu outro Messias? Não. Não. Tá certo? Sim. Entre o Criador e o homem. Quem é ele? O Salvador. O Salvador Homem. o quê? Homem. Homem. Justamente porque está homem aqui, amada. Para não precisar de outro homem. É a única vez que aparece escrito que o Salvador, homem, Sim. aqui na Escritura. E é muito importante para nós o Salvador, homem. Sim. Porque foi como homem que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Fez o sacrifício perfeito por nós. Sim. Né, amada? Exatamente. Não se deu a paixões humanas, mas sofreu como humano. Claro. Né, amada? E Aham. muito. Olha só. O qual se deu a si mesmo. Quem se deu a si mesmo? Foi o episcopado? Foi o bispo? Foi o pastor? Ou foi o Salvador único? Salvador. Ele, de redenção por todos, para servir desse testemunho até seu tempo. Para que diga a verdade no Salvador, e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios. Em quê? Na fé e na verdade. Paulo mandava em alguém alguma coisa? Não. Não. Ele era patrão do Timóteo? Não. Ele era alguém que fazia com que Timóteo obedecesse a um regimento religioso de culto divino, prática de culto divino, adoração, de, vamos dizer, liturgias? Não. Não. Ele não exercia um papel como um pastor exerce. Certo. Tá certo, Tá amada? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando santas mãos, sem ira nem contenda. Quero que todos os homens falem para os Sim. outros em todo lugar. Sim. Não é orar a Deus. Ir falar. para todo lugar orando é estranho. Entende, amada? Sim. É para falar para as pessoas das Todos coisas os do Criador. lugares. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, nem com pérolas, ou vestidos preciosos. Ele fala aqui, por exemplo, assim, ó, que as mulheres exerçam no coral um cântico para Deus inspirado, que as mulheres não faltem à reunião da igreja, que elas estejam sempre lá na igreja abrindo os trabalhos. Não. Esse modelo aparece? De maneira alguma. Não. Paulo não era alguém que estava em superioridade a Timóteo e nem está em superioridade a nós. Também. Só há um, Que é o superior. Salvador. Isso. Nós observamos o que Paulo falou e tiramos a nossa conclusão. Tá certo. Não é, mas não verdade. seguimos Paulo, nem Timóteo, e muito menos um episcopado igual o pastor Ricardo, que eu nem conheço. Não. Mas se esperar alguém para te seguir daqui, meu irmão, tá ferrado. Ainda mais para te dar din-din, para tu ser assalariado para cuidar das coisas espirituais para nós. Não vai mesmo. Tá certo? Tá certo. Esse servir a Deus aqui, amado, está entre parênteses, porque se Paulo falar servir a Deus, ele está indo contra o Salvador. E ele não falou isso, tá certo? Mas com boas obras. Olha lá. Entende? Sim, Essa mas é a com palavra. boas obras. Mas com boas obras. As mulheres devem fazer boas obras para o próximo. Não é a mulher deve cantar na igreja Não, ou boas obras. fazer um coral, né? Verdade. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeitão. Ele está falando aqui, alguns vamos dizer conselhos, amada, para a vida social das pessoas. O Paulo não dá conselhos religiosos, religiosos, porque não tem religiosidade na coisa. Paulo largou a religião e não ia entrar em outra religião. Ali Ou criar outra. Ou criar outra. É. Ou ele mesmo Então, criar. agora, vamos ver com bastante atenção o finalzinho da parte número 15, que é o último verso do capítulo 2. Sim. Salve-se, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor, na santificação. Aí ele vai falando aqui, ele está citando Adão e Eva, e citando a transgressão e tal da mulher, e ele dá conselhos para a mulher. Sim. Mulher é um cargo eclesiástico? Não. Mas, misteriosamente, no próximo linha da carta, que não tinha capítulo nem versículo, era uma carta, na próxima linha ele vai dizer sobre o episcopado. Até hora agora, Paulo falou alguma coisa de clero religioso? Não. E por quê, pastor Ricardo? Misteriosamente, na próxima linha dessa carta, esquece a Bíblia, capítulo e versículo vocês colocaram para enganar a gente. Vamos para a carta de Tiago, ela tinha linha embaixo de linha. Ou será que eu estou mentindo? Então,
Paulo até agora, na carta a Timóteo, não falou nada sobre religião. Ou falou? Não. Nada Nada. sobre religião, sobre vamos dizer, prática de culto divino, prática litúrgica, nada. E muito menos de uma organização para que homem gerencie isso. Liderada por um sacerdote, um líder espiritual. Que é o caso do clero religioso, é isso aí. Sim. Nada disso está nessa carta aqui, ô pastor. Ou tá? Não. E nós não vimos, nós ficamos cegos. Não. Não tem nada disso, meu amado. É algo muito natural. Ele vai falando aqui de pessoas lá no meio, até mesmo 2 indivíduos lá que estavam pervertendo as pessoas, na verdade, querendo dominar os outros. Então Paulo chegou para Timóteo e falou que, olha, só há um mediador entre o Pai e o homem, a saber, o Salvador, homem. Ele já deixou claro ali que só o Salvador é homem, para a gente seguir só ele. Agora ele passa alguns conselhos da parte dele às mulheres. Sim. E agora acabou de falar da mulher no verso 15. Certo. E na Bíblia, maldosamente, foi dividida essa parte em capítulo e colocaram ali capítulo 3. Sim. Mas isso é apenas mais uma linha da carta. Você não está lendo a Bíblia, está lendo a Escritura. Uhum. Na Escritura está lendo a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Então é mais uma linha. É o que eu digo, amado, dos Illuminati. Quando eles segmentam o seu pensamento por um lado, você só vê aquilo que eles estão falando. Sim. Mas se você tirar a venda, tirar esse tapa-olho que o burro fica, você agora vai ver do jeito que foi escrito. E é muito sensato, amada. Eu devo observar a informação do sistema religioso que diz que o pastor é ungido, é homem de Deus, e se ele falar um versículo é aquilo mesmo e acabou? Ou devo seguir o que o Rubens tem orientado? Que a carta foi escrita sem capítulo e versículo. A carta foi escrita sem capítulo e versículo. Isso é fato. É. Então você vai ler sem capítulo e versículo. Você vai ver que até agora o contexto nada falou de clero religioso. De maneira alguma. Nada falou de prática de culto divino. Não. Nada falou de qualquer envolvimento litúrgico. Tá certo? Tá certo. Mas apenas de vida social. Ele chega a falar para a pessoa ir e falar para as pessoas em todo lugar. Poderia ser orar ao Pai também. Isso não é nada de culto, nem prática de religiosidade. É apenas algo que nós, criaturas dele, feitos filhos dele ou não entra nesse mérito, mas que ele fez a gente responsável por nós. Sim. Então a gente fala para ele nossas ansiedades. É mas Shaul ali está falando ainda, mesmo que fosse, não seria religioso, mas ele está falando para falar para as pessoas. Claro, ele não está instituindo uma ação litúrgica, não. né? Na questão de orar, porque para os evangélicos vira orar, tudo litúrgico. Tudo liturgia, mas não. Então agora vamos para, não vamos para o capítulo 3, verso 1 não, meu amado. Tire isso da sua cabeça. Vamos para mais uma linha da carta de Timóteo. Muito melhor. Tá certo, amada? Rubens, não dá no mesmo? Não dá no mesmo, não. Porque aí é claro que você vai ser enganado por eles. Com certeza. Tá certo? Sim. Então vamos agora à parte do e-mail. Se você ver o e-mail é aqui, ó. Sim. Esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra fiel. Então eu vou ler no próprio e-mail agora. Tá, amada? Ó, estamos vendo aqui o e-mail do pastor Ricardo. Esta é uma palavra fiel. Tá certo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, essa palavra aqui, deseja, ela está em qual idioma, amada? A palavra deseja. Deseja? É. Português? Alguém. Também. Se, fiel, palavra, uma, é esta. Daqui para cá está em que idioma? Português, né? E por que aqui ficou em grego? No original grego. Por que não traduziram? Sim. Será por que não traduziram na Bíblia? Porque não tinha interesse. Não tinha interesse de traduzir. Para dar uma conotação, um ar de quê? De religiosidade. Eu pergunto a você que é protestante, você é de uma denominação que não é a universal. Não é a universal. Você tem bispo na sua igreja? Ali está falando de episcopado, de bispo. Entende o que eu estou dizendo? Então, como se aplica isso na sua igreja? Sim. Se está falando de bispo ali, e o bispo você acredita que é um cargo eclesiástico. Eu, por exemplo, na Batista. Eu não sei se hoje tem bispo, na época não tinha. Sim. Então, como essa palavra se encaixa na Batista? Entende, amada? Porque algumas igrejas seguiram a mamãe católica, que lá tem bispo. Mas um monte não tem. Não tem. Essa é a função de bispo. Agora, a função de bispo da Igreja Universal, da Igreja Católica, de qualquer outra igreja, tem a ver com esse texto? Não. Não, meu amado. Nada. Não está falando disso aqui, fala de outra coisa.
Vamos lá, então. Esta é uma palavra fiel. Vou deixar o episcopado ainda para você analisar comigo. Alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Amada, vamos dizer, o bispo não pode ser essas coisas. Outras pessoas podem? É permitido que outras pessoas sejam? Também não. A ninguém, amado. A ninguém. Como Paulo escreveria uma carta separando uma pessoa da outra em coisas que é comum a todos? É verdade. Isso soa a loucura. Entende, amada? Entendi. Ali seria o seguinte, amada. A pessoa, o compreendimento do que Paulo falou é assim: aquela pessoa que deseja fazer as coisas pelos outros, ensinando a verdade, deve também praticar o que ensina. É só isso. A mensagem que Paulo está falando é assim, Timóteo. Aí no meio de vocês tem uns caras que estão pervertendo o que eu já passei por aí e demonstrei como funciona. Sim. Vê se você entende. Sim. Existem uns camaradas por aí que estão pervertendo aquilo que eu passei por aí e já mostrei como funciona, como se atua no meio do povo, como se faz uma vida social que agrada ao Pai, não é religiosa. Agora tem pessoas que estão, o quê? Modificando isso. Então ele orienta Timóteo que quem quer sair para ensinar as pessoas não deve perverter. Não pode perverter as pessoas. Sim. Entende? Mas deve ser o quê? Uma pessoa que prega, que fala e pratica. Pratica o que fala. Então, isso aqui não cabe só ao episcopado, ao bispo. Isso cabe a todo mundo. Claro. Vamos mostrar aqui como Paulo está falando essa carta aqui no entendimento normal do que ele escreveu da carta inteira. Esta é uma palavra verdadeira. Se alguém quer falar a verdade para as pessoas, faz excelente coisa. Convém, pois, que esse que fala para as pessoas seja também irrepreensível. Sim. Que ele seja marido, por exemplo, marido de uma só mulher, que ele seja vigilante, que ele seja sóbrio, que ele seja honesto, hospitaleiro, seja apto para ensinar. Tá certo, amada? Sim. Não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância. Torpe ganância não por causa de dinheiro, que é o caso do sistema religioso. Que eles ensinam as coisas do Criador e ali eles se colocam na posição de homem e mulher, e de homem de Deus ou mulher de Deus, sendo o caso de um ou do outro, mas ali eles estão fazendo um exercício sacerdotal. Certo. Tipo assim, olha aqui, vamos cantar para Deus, agora esse hino, agora vamos fazer aquele louvor, vamos entoar agora aquele cântico, eu vou te aproximar de Deus, agora me paga. Sim. Essas coisas levam as pessoas a práticas religiosas por torpe ganância. Tá certo? Certo. Moderado, não contencioso, de ficar arrumando problema, não avarento, de juntar tesouro onde a traça rói, que é realmente um pecado de qualquer líder religioso. Sim. Não tem como esse líder religioso não pecar nisso. Porque são ricos. É verdade. Essas grandes lideranças, tá certo? Sim. Então, amada, Paulo não está falando que alguém deseja ser bispo, até porque se o protestantismo for aceitar isso de verdade, se eles não usarem esse texto apenas para tentar contra-atacar ou se defender, mas se eles forem usar esse texto realmente para praticar, aí eu pergunto ao pastor Ricardo, por que ele é pastor e não bispo? Ué. E cadê o bispo da igreja? Tem que ter. Então a Universal está certa em ter bispo. Não é verdade, amada? Aí Paulo segue ainda falando mais. Mas isso que ele fala sobre esse caso que aqui está na Bíblia episcopado, para poder dar ar de religiosidade ou de hierarquia, que já você viu, o próprio texto da carta é contra, porque só há um entre o Criador e o homem, o Salvador homem. Já está contra. Já está contra. Ele não poderia estar dando conselho para o homem aí ser um bispo, um pastor, um sacerdote, ou o que for, ou um líder religioso. Embora a igreja ensine assim, ela acha que Paulo também ensinava. Ela ensina, nós somos o templo. Vamos para a igreja, meus irmãos. Vamos, temos que adorar em espírito, vamos cantar. Então, eles é que têm essas práticas. Sim. Mas Paulo nunca teve. Paulo não é louco de falar que isso aqui é uma caneta, daqui a pouco isso aqui já é um copo para beber água. Isso é uma caneta. Mas eles não, eles fazem isso. Sim. Aí querem atribuir também isso a Paulo. Só que Paulo não é desse meio deles. Paulo saiu de lá. Sim. Poderia até fazer isso antes, quando consentiu na morte de Estevão, porque ele estava lá. Mas depois que ele saiu, acabou. Então vamos lá, amada.
tudo que está falando aqui, que aqui está uma palavra, como se fosse algo eclesiástico, Sim. se aplica a qualquer pessoa. Qualquer um. Vamos ler de novo, botando qualquer pessoa. Esta é uma palavra fiel. Se alguém, se qualquer um quer anunciar as boas novas, que cumpra e pratique aquilo que prega, que ensina. Sim. Então, que esse seja irrepreensível, que seja marido só de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, que tenha seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aí esse porquê, não sei o quê, vou até tirar porque isso não é da Bíblia. Sim. Não neófito, para que não se soberba, não caia na condenação do diabo. Convém, porém, que tenha bom testemunho, em que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do inimigo. Para que não caia do laço do inimigo, está ali do diabo. Quem é o diabo? Do sistema religioso. Tá certo? Tá No laço desses que laçam as pessoas usando mentira. Paulo está advertindo totalmente a favor da verdade, em favor dos que querem seguir o Salvador de verdade, contra a religião. Contra a religião. Totalmente, desde o começo da carta, lá no primeiro capítulo. Porque eles são os inimigos mesmo, os adversários, né? Das É. pessoas, né? Aí vai. Lá ele falou da mulher, né, amada? Não foi a palavra, vamos dizer, grega. Qual é a palavra grega mulher? Não sei, mas não usaram a palavra grega para mulher. Usou mulher mesmo. Mas depois, quando vem falar desses que estão pregando a verdade, já é bispo, já é diácono. Ah, sim. Entende? Entendi. Aí, da mesma sorte, os diáconos, aqueles que te auxiliam aí, ô Timóteo. Aqueles que estão junto aí, trabalhando junto, né? Sim. Fazendo essa obra, né? Sim. Da mesma sorte, os que te ajudam, sejam honestos. Do mesmo jeito dos outros. Dos outros. Não faz diferença das outras pessoas devem ser. Ou alguém pode ser desonesto. Não. Então, por que Paulo destacaria um outro para ser em função de outros que não precisava ser? Sim. Honesto. Não. Não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçoso, não de torpe ganância. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Amada, veja bem. Se Shaul estivesse criando uma instituição religiosa, como sugerem os protestantes, ele diria assim: o bispo comande bem os pastores, que organize os turnos dos pastores, que o bispo que comanda os pastores seja um bom exemplo para os pastores, que trate os pastores com carinho, né? E também os que estão abaixo dele na hierarquia. Sim. Entende? E que o pastor abra o culto sempre naquele horário pré-estabelecido. Ele daria essas regras. Penso assim. Agora o diácono vai servir a Santa Ceia. Aham. Que o diácono agora seja aquele que auxilia o pastor em tudo. Esse é o modelo que está Vai aí. organizar os horários de culto para as É. pessoas virem assistir a palavra de Deus ou ouvir. É. Alguma coisa assim. Mas Paulo está falando alguma coisa relacionada à religião protestante? Não. Não. Eu estive lá. Eu sei como é um diácono. Eu sei como é um pastor. E como seria um pastor dos pastores, que no caso seria o bispo. Sim. Mas Paulo não está dando esse tipo de orientação. Ele está falando coisas que é para qualquer pessoa. Entendi. Quando ele fala da mulher, amada, ele não botou ali a tradução. A transliteração de mulher em grego. Espera que eu vou botar na prática aqui que eu estou dizendo. Eu vou botar aqui com o tradutor do Google. Olha aqui, ó. Tradutor do Google, né? Aí vou botar aqui, ó, mulher. Não é isso, ó? Mulher, em português, ó. Ó, vai falar, ó. Cadê aqui, ó? Mulher. Não, em português, não é em inglês, não. Ó. Mulher. Mulher. Agora vamos traduzir isso aqui para grego, olha aqui, ó. Grego, ó. É iuvaika, ó. Um troço assim, vamos ver, ó. Ineca. 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 Mulher em grego chama-se Ineca. Pergunta: por que mulher no texto de Timóteo na Bíblia não está Ineca? Vou até escrever esse nome aqui para não esquecer. Ineca. Não é Ineca que falou ali? É. Entendi Ineca. isso também. Por que, amada, mulher não está escrito Ineca? Por que foi traduzido? E episcopado deveria também ser traduzido. Sim. Já que estamos lendo em português. E é uma palavra. Quando é nome, eles querem traduzir. Botou Jesus, é uma tradução em nome. É. Mas quando é palavra, não quer traduzir? Que safadeza é essa, amada? Muito. Hein? Então você viu que mulher é Ineca. Mas bispo e diácono não vamos dizer, supervisor seria o termo para o dia a dia normal. Né? Mas ali não aplica supervisor nesse Sim. caso, porque não tem uma empresa, não tem um conceito desse. Mas é alguém que está
é assim, vamos dizer, encarregado Sim. de fazer alguma coisa. Paulo encarregou alguém de fazer alguma coisa, então ele é encarregado do Paulo, não do Criador. É. Aí pode ser um bispo do Paulo, né? Sim. Com a palavra bispo, mas nada a ver com religião protestante, nada a ver com clero religioso. Eu vou continuar, Amadinha.